Aleluia, amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Mais uma mensagem do nosso alimento diário. E hoje nós vamos falar como lidar com os bens materiais. Na semana passada nós vimos muito a respeito da ressurreição do Senhor. E a ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos inferir que é algo que já estava dentro do plano de Deus, caso o homem viesse a pecar. Porque desde Gênesis, quando o Senhor julgou a terra com água, Quando fala ali, depois da rebelião de Satanás, Deus precisou julgar a terra com água. Aí Deus falou para surgir a porção seca, E a partir, quando surgiu a porção seca, Deus chamou a porção seca de terra, e a partir daí Deus pôde gerar vida na terra. E essa porção seca que surgiu ali em Gênesis é uma representação de Cristo, a ressurreição de Cristo. Cristo veio depois que o Senhor julgou na carne de Cristo todo o pecado, e Ele veio como essa porção seca, morreu, ressuscitou, para que cada um de nós pudéssemos ter vida. Ó Senhor Jesus. Então, graças a Deus, irmãos. Um dia nós sabemos que o homem infelizmente veio a pecar, porque ele foi enganado por Satanás. E para que esse homem pudesse cumprir a justiça de Deus, ele teria que morrer. Porque Deus falou para Adão que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comesse daquela árvore ele morreria. E uma vez que Deus fala a sua palavra, ele não pode voltar atrás. Satanás sabia que para o homem poder cumprir a justiça de Deus, esse homem teria que morrer, porque ele desobedeceu a ordem de Deus. A única forma de Adão teria de satisfazer Deus por completo é se Adão morresse. Porém, se Adão morresse, que proveito Deus teria no homem? Então, pela sua muita misericórdia, Deus providenciou ali para Adão no jardim do Éden uma forma dele tampar a sua vergonha. Mas foi só uma cobertura, A vergonha do homem ficou coberta por muito tempo, até a vinda do Senhor Jesus. Então ninguém, desde Adão até Cristo, foi capaz de cumprir a justiça de Deus. Nenhum, nem o chamado, nem aquele que agradou a Deus, nenhum deles foi capaz de cumprir a justiça. Por mais que o homem se esforçasse, ele teria uma dívida com Deus, por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os atos do homem, por melhor que seja, ainda não conseguia justificar, porque nenhum homem é justificado pelas suas obras, e o salário do pecado é a morte. Então, como Deus, na sua soberania, resolveu esse problema? Primeira coisa, Ele precisou experimentar a natureza humana. Graças a Deus, irmãos. Deus esvaziou-se da sua glória, da tua autoridade, do teu reino ali, deixou ali e veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Foi concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria, Todos sabemos dessa história. Mas Ele veio, irmãos, para experimentar o que cada um de nós passamos no nosso dia a dia. Porém, com algo, como se diz, especial. Ele não poderia errar como nós erramos. Certo? Então, graças a Deus, irmãos, que o justo escolheu morrer pelo inimigo, pelo pecador,
Muitos, né, podia falar, mas nós não tinha, como se diz, para Deus nós estaríamos totalmente danificados. Mas Deus nos amou, irmãos, e Ele provou esse amor para com o homem, por ter enviado o seu Filho. Primeiro, né, Ele era unigênito de Deus, e depois Ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Se Cristo não tivesse vindo para resolver o problema da justiça de Deus, nós viveríamos uma vida inteira e morreríamos sem conseguir cumprir essa justiça. Ou melhor, no dia em que nós morrêssemos, a justiça de Deus seria feita por causa daquela palavra que Ele disse lá em Gênesis. Mas quando Cristo veio, Ele pagou todas as nossas dívidas com relação à justiça naquela cruz. Porque Ele crucificou na carne o pecado. O pecado que outrora nos fazia separação entre nós e Deus. O pecado que através das nossas atitudes ofendia a Deus. Esse pecado Deus encravou na cruz. E essa é a salvação que nós desfrutamos hoje. Então, cada um de nós ouviu falar que um dia Jesus Cristo morreu por nós na cruz. E muitas pessoas aí fora também já ouviu falar a respeito disso, que um dia Cristo morreu. Porém, tão quanto importante foi a morte de Cristo, é também a ressurreição. Você sabia que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé? Não é isso que Paulo fala? Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele gasta um bom tempo falando com os irmãos a respeito da ressurreição. E falou também de algo importante. Os cristãos que dormem no Senhor, eles também ressuscitarão no dia de Cristo. Sim, eles ressuscitarão e nós também estamos desfrutando dessa ressurreição. Se o Senhor não vir nos nossos dias, um dia nós também, o nosso corpo morrerá, né? Perecerá. E nós ressuscitaremos também no dia do Senhor Jesus. Isso prova, irmãos, que a vida que está em nós é a vida eterna. A vida que nós ganhamos do Senhor Jesus é uma vida espiritual, e essa vida, ela não morre. Ela tem o prazo da eternidade inteira para a gente conseguir desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Jesus é. Então, graças a Deus pela vida de ressurreição. Ao capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 21 ao 24. Vamos ler? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a principalidade e poder. Então aqui fala que Cristo, Ele vai receber toda a autoridade desse universo e entregar ela para o Pai. Ele recebeu do Pai a autoridade para nos resgatar, nos redimir, nos salvar, nos fazer crescer em vida. E quando todo esse universo estiver sobre o encabeçamento do Senhor, Ele o entregará ao Pai novamente. Irmãos, isso é glorioso demais. Porque, versículo 25, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. E o Valmir falou, né, na semana passada, sobre isso. Cristo, irmão, realizará todas as coisas que Ele deseja executar por meio de cada um de nós que queremos crescer em vida para reinar com o Senhor. E o último a ser derrotado é a morte. Então nós sabemos que até que todas as coisas se concretizem, o nosso inimigo é a morte. Nós ainda teremos, né,
a dificuldade de ter que enfrentar a morte. E não sei se vocês percebem isso, nós enfrentamos a morte o dia todo, né? Ó Senhor Jesus, existe uma luta, irmãos, nos reinos celestiais, para que nós hoje possamos estar aqui. E às vezes nós somos guardados de coisas que nós nem damos conta, né? Ó Senhor Jesus. Tem uma curiosidade no versículo 29. Vamos ler o versículo 29. Doutra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Então isso aqui, irmãos, é apenas uma curiosidade. Naquela época, ali de Paulo, quando Paulo estava em Corinto, havia alguns crentes que se batizavam em favor de algum ente querido, algum familiar que já havia morrido, né, dormido no Senhor, mas não tiveram a oportunidade de se batizar. Então eles se batizavam em favor desses que já morreram. Só que é só uma curiosidade, isso não é advindo dos ensinamentos dos apóstolos, partia da iniciativa de alguns cristãos daquela época que, né, se sentia que deveria fazer isso, porém não faz parte dos ensinamentos dos apóstolos e não deve ser praticado por nós, porque toda a Bíblia revela que a pessoa precisa crer enquanto estar viva, para que ela possa confessar o Senhor Jesus com a boca, né? Crer com o coração e confessar com a boca. Mas Paulo aproveitou isso, né? Ele soube dessa situação e aproveitou isso para falar que se eles se batizam a favor dos mortos, então quer dizer que eles criam na ressurreição, né? Então o foco está na ressurreição. Eles criam na ressurreição. E vamos continuar lendo? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Por que Paulo se colocava em perigo? De ir para a escola de tirano e debater sobre a palavra de Deus, de ter que enfrentar tribulações no mar, né, para levar o evangelho adiante. Então por que ele se expunha toda hora à morte? Ao versículo 31. Dia a dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitaria isso? Se os mortos não ressuscitassem, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Ou seja, Paulo, ele enfrentou a morte por várias vezes, irmãos, porque ele cria também na ressurreição. O que gerava esperança em Paulo era a ressurreição. Ele sabia que ele poderia sofrer o que fosse nessa terra para pregar o evangelho, porque ele sabia que um dia ele ia ressuscitar com o Senhor e ali ia ser colocada à prova toda a obra dele. Então ele tinha uma esperança que era além dessa vida terrena que nós temos hoje. Só que havia, né, alguns filósofos da época, epicureus, né, que o Alimento Diário disse, alguns epicureus que falavam que depois dessa vida não existe mais nada. Então nós não deveríamos nos limitar, deveríamos fazer o que nós queríamos, satisfazer todos os nossos prazeres, aproveitar bem a vida, porque depois que morre não acontece nada. E infelizmente muitos hoje ainda vivem com esse conceito, que morreu, acabou, né? Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, a ressurreição do Senhor nos deu esperança. Amém. E se a nossa esperança se limita apenas a essa vida terrenal, tridimensional, onde as coisas acontecem diante dos nossos olhos, perante nossas atitudes, se a nossa vida se limita só nessa esfera que nós estamos hoje, a Bíblia fala que nós somos os pior dos incrédulos, né? Já é ruim ser incrédulo, imagina ser o pior do incrédulo. Ó Senhor Jesus.
Vamos continuar lendo? 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então Paulo lembrou, né? Essa frase que Paulo fala no final do versículo 32, né? Comamos e bebamos e amanhã morremos. É a frase, irmãos, que era usada ali no meio daquela sociedade. Muitos falavam isso: vamos aproveitar a vida, que a vida é boa, né? Carpe diem, né? Aproveita o instante. Ó Senhor Jesus. Mas Paulo falou que nós devemos fugir. A primeira atitude, irmão, que nós devemos ter é nós sairmos de perto mesmo, deixar de lado pessoas que trazem até os nossos ouvidos as más conversações, que quer dizer as más companhias, né? Os más relacionamentos que temos. Pessoas começou a falar negativamente ou tentou esfriar a sua fé, tentando colocar perante você algum prazer neste mundo. Você tem que rejeitar em nome do Senhor Jesus e mandar para o lago de fogo logo. Porque, irmãos, por mais que nós aproveitamos essa terra, de nada valerá. Salomão viu, quem foi Salomão, né? Rei, tinha tudo que ele queria, mas chegou um tempo que ele viu que todas as coisas debaixo do sol era canseira. E a glória do homem, irmãos, ela seca como uma flor no campo. Hoje está bonito, está brilhando, está perfeito, mas amanhã, né, não vale nada. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Paulo também encorajou Timóteo: foge outro sim das paixões da mocidade, né? O que mais? Segue a justiça, a fé, o amor, a paz. Com quem? Invocam o Senhor. Eu até alegrei, hein? Todo mundo sabe. Então quer dizer que nós todos estamos fugindo. Amém? Versículo 34. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Então, se entre nós ainda existem irmãos que não têm esse conhecimento de Deus, isso significa que nós estamos numa situação de vergonha, porque o conteúdo que nós temos é capaz de revelar muitas coisas a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da salvação, da regeneração, do exercitar do Espírito. E todos nós, irmãos, devemos estar convictos quanto a esse plano do Senhor. O Senhor Jesus, Ele tem um plano para a nossa vida, que muitas das vezes pode ser diferente do plano que eu tenho para a minha vida, né? Talvez eu tenha um plano de ter algumas coisas, de conquistar algo, ter um plano de vida para mim, para minha esposa, para minha filha, mas eu tenho que tomar o cuidado para o meu coração não se enganar, e nessa trajetória de realizar as minhas coisas, eu deixe de lado a vontade de Deus. Porque no dia que o Senhor vier, talvez se eu seguir o meu plano, eu não vou ter muita utilidade para o Senhor. E é capaz que o meu plano não me leve a reinar com o Senhor no mundo que há de vir, que é o foco, né, da nossa vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Vamos ler o 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então aqui é muito fácil, irmão, nós vermos no mundo vegetal, né, nas plantas, essa questão da ressurreição. Uma semente, para poder germinar, ela precisa morrer. Ela muda toda a sua forma, e quando ela surge, ela já não surge mais num corpo de uma semente, né? É um corpo de uma planta, já tem uma outra expressão. A ressurreição também nos dará uma outra expressão. A nossa carne, ela precisa morrer, né? Por mais
a nossa aparência aqui, devemos cuidar do corpo, mas essa carne, ela não é aproveitada depois da ressurreição, porque por ela ter o pecado, Deus não pode aproveitar essa carne no mundo que há de vir. Então nós precisamos de um corpo de glória, um corpo incorruptível, que vai vir depois, né, dessa ressurreição. Ó Senhor Jesus. Aí vamos ler o versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Continua. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque até entre as estrelas há diferenças de esplendor. Eu creio que o Senhor, para permitir que Paulo falasse a respeito disso, eu creio que é para mostrar a diferença que haverá. Vamos supor, se todos nós, pela fé, formos reinar com o Senhor, cada um de nós vamos ter uma porção diferente, mesmo estando no reino, mesmo sendo escolhido e eleito pelo Senhor. Uns, igual as estrelas, né? Você olha para o céu, tem estrelas que têm um brilho maior, tem estrelas que têm um brilho menor, tem estrelas que estão mais afastadas, outras mais próximas. Então eu creio que Paulo, ao falar isso, quer mostrar as diferenças que haverá, mesmo na época do reino do Senhor, né? Porque depende muito, irmão, da nossa busca individual. O reino não será como um jogo da loteria que nós vamos todos acertar no último dia e irá desfrutar. Não é desse jeito. A vida do reino depende da minha vida hoje, e tudo que eu fizer hoje refletirá no reino. Não é assim que o Senhor fala nas parábolas dos talentos? Quem tinha 5 talentos, multiplicou, virou 10 talentos. Aí o Senhor falou: servo bom, fiel, né? Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem tinha 2, multiplicou, virou 4. O Senhor também falou: servo bom e fiel, mas foram 4 talentos. E lá em Lucas, capítulo 19, ainda esclarece um pouco mais. Fala que quem tinha 5 minas, multiplicou, virou 10 minas, e além de ganhar mais 5 minas, ainda ganhou 10 cidades. Ou seja, quem mais multiplicou os seus dons, seus talentos, mais porção no reino teve. E isso não quer dizer que um é maior que o outro, mas é o fato do Senhor ver cada dia a nossa perseverança, né? Irmãos, às vezes pode haver dias em nossa vida que nós colocamos tudo a perder. É ou não é? Porque se não fosse assim, não haveria necessidade de Pedro nos falar sobre a perseverança, né? Todo dia, irmão, nós temos que perseverar para alcançar o galardão de poder reinar com o Senhor. Se não for assim, irmãos, nós podemos colocar tudo a perder. E hoje, a diferença que nós temos um de outro, o Senhor olha, parece ser nenhuma. Mas nós sabemos que na vida da igreja o Senhor pode contar mais com uns do que com outros, por causa da falta de crescimento de vida, por causa da falta de busca, de perseverança. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 44. Amém? Semeia-se corpo natural, necessita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É o que eu falei sobre a semente. O próprio Senhor Jesus morreu como grão de trigo para dar muito fruto. E quando ele saiu ali da tumba, né, ressurreto, Maria foi lá ver. Nós lemos lá que Maria não reconheceu o Senhor, né? Podemos inferir que o Senhor já estava com um corpo diferente, né? Que Maria não reconheceu. Ó Senhor Jesus. É o versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente,
O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então aqui tem algo interessante. O primeiro homem terrenal, que foi uma alma que viveu aqui na terra, um corpo terrenal, esse homem morreu. E o Senhor Jesus, ele foi o último Adão. Isso quer dizer que depois do Senhor não existe mais Adão. O Senhor Jesus deu um fim a Adão naquela cruz. Irmãos, Adão não pode mais nos incomodar. Adão, desobediente, pecador, lá do Éden, esse já morreu, já era. Cristo deu um fim a Adão. Depois de Cristo não existe mais Adão. Vocês creem nisso ou não? Amém. Ó Senhor Jesus. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então o homem espiritual é Cristo. Cristo foi o modelo de homem espiritual, porque Ele gerou o Espírito para cada um de nós. Irmão, o fato de Cristo ter vindo aqui na terra, vivido como homem, é para que Ele pudesse preparar o Espírito, ou seja, é como se Ele fizesse com que o Espírito pudesse ser recebido por cada um de nós. A porção do Espírito é tão maravilhosa que nós, no nosso natural, nós nunca iríamos desfrutar dela se Cristo não tivesse vindo. Então Cristo, ele preparou esse Espírito, a porção desse Espírito, para cada um de nós pudéssemos receber esse Espírito. É como nós temos uma palavra que é roubada do inglês, que é customs, como é que como é que é? Customização, isso. Que é você, vamos supor, você quer comprar um carro, tem vários carros, mas você vai lá na concessionária e escolhe o carro do seu modelo, da cor que você quer, com os itens que você quer. Então você comprou um carro customizado para a sua necessidade. Jesus Cristo fez isso com o Espírito. Ele customizou o Espírito, apropriou o Espírito para cada um de nós. Por isso, irmão, você é indesculpável perante o Senhor. Você tem que exercitar o seu Espírito, porque Ele é preparado para você desfrutar. Eu não consigo desfrutar, exercitar o seu Espírito. Não consigo. Eu não consigo exercitar o Espírito da minha esposa que está mais perto de mim. Não consigo. Eu consigo exercitar o meu Espírito. E assim encorajar a minha esposa, para que ela possa exercitar o Espírito dela. Então é preparado para cada um, Isso é bom, isso é rico demais, É a multiforme sabedoria de Deus. Tem tanta coisa. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção, incorrupção. Ó Senhor Jesus. Então aqui nós sabemos sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Nós não vamos entrar em detalhe. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, e Gálatas 5, versículo 19 e 21. Lá fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Eu creio que os irmãos aqui já estão claros a respeito disso, Vamos continuar lendo o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, o ponto-chave é fazer as coisas no Senhor. O nosso serviço no Senhor não é vão. Ou seja, tem um lugar onde nós podemos fazer as coisas para o Senhor. E esse lugar é no Espírito. Fora do Espírito, pode ter até uma aparência boa, mas pode ser em vão também. É o que Paulo fala, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm,
E Paulo também fala que nós devemos aprender a dominar todo sentimento que vem até nós, todo pensamento, toda sofisma que se levanta. Nós devemos aprender a dominar essas coisas para que nós não possamos fazer uma obra paralela daquilo que o Senhor quer realizar em nós. Então o lugar, irmão, que nós devemos estar e permanecer é no Espírito. Porque aí no Espírito, igual nós estamos lendo 1 Coríntios, irmãos, é uma carta, né, que Paulo precisou resolver com pelo menos ali 11 itens problemáticos, resultados de pessoas que estavam vivendo a vida da igreja sem exercitar o Espírito. Porque exercitando o Espírito na vida da igreja, com as palavras recebidas do apóstolo, irmãos, não tem como a gente ofender o Senhor e fazer os irmãos tropeçarem. Se nós exercitamos o Espírito, nós avançamos com o Senhor. Então Paulo precisou resolver muitos itens, né, que ele até chamou os irmãos ali de carnais. Ele falou que não poderia falar com os irmãos palavras sólidas, porque eles ainda eram crianças, né? Irmãos, isso é muito sério. Nós temos que avançar. Eu creio que o Senhor precisa falar coisas para nós, coisas mais sérias, principalmente com relação ao reino de Deus e ao reino dos céus. Irmãos, nós não estamos aqui brincando de crente, não pode ser assim. Porque se for assim, irmão, você pode reunir em qualquer lugar, né? Se nós estamos na vida da igreja, não estou falando isso com soberba nenhuma, diminuindo os irmãos, mas nós, irmãos, estamos na dianteira da obra de Deus. Não sei se vocês percebem isso. As literaturas que temos e o falar que nós temos é um falar que cumpre a vontade de Deus. Então nós não podemos perder tempo com questões que não nos levam a crescer. Nós temos que buscar crescer. Olha só, até exercício de dons na igreja em Corinto era um problema. Eles não conseguiam exercitar o dom sem fazer os irmãos tropeçarem, sem haver divisão, sem haver confusão. Ó Senhor Jesus, partiu o pão, irmãos, que deveria ser uma festa, todos se alegrarem, partir um pão. Havia viúvas lá que ficavam, né, desapercebidas, ninguém cuidava e não partiu o pão. Era coisa, irmãos, de crianças que viviam a vida da igreja relaxadamente. Ó Senhor Jesus. Aí fala, né? Aí entra no capítulo 16, que é até pouca coisa, mas entra a respeito do 11º problema que Paulo tratou, que é a respeito da oferta de riquezas materiais. Como nós estamos lidando com o nosso dinheiro e aquilo que nós temos recebido do Senhor. Até a nossa oferta, se nós não exercitarmos nosso espírito na dependência do Senhor, nós podemos estar ofertando de uma maneira contrária àquilo que o Senhor quer, né? E nós, irmãos, não conseguimos comprar nada na vida da igreja. Nós não compramos salvação, nós não compramos desfrute, nós não compramos libertação, nós não compramos posição, nós não compramos serviço. O dinheiro na vida da igreja não serve para nos promover de maneira nenhuma. Porém, o Senhor precisa das ofertas de riquezas materiais. Aí o capítulo 16, como Paulo encoraja os irmãos, né? Vamos ler o versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazeis também vós, como ordeneis às igrejas da Galácia. Então aqui tem um ponto. Paulo ordenou às igrejas na Galácia a fazer de tal maneira. Então Paulo, como um apóstolo do Senhor, ele tinha a autoridade de ordenar as igrejas a praticarem de tal maneira. Irmãos, nós estamos aqui reunidos na igreja em Ribeirão das Neves. Nós devemos praticar o que o apóstolo fala, onde quer que ele esteja, né? Porque a ordem vem dele. Como nós devemos ofertar? Tem uma ordem vinda do apóstolo.
e ele ordenou às igrejas nas Galácias. Então ele começa a falar de alguns princípios. Versículo 2: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam ofertas quando eu for. Então, um princípio: primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Esse domingo, ele tem uma significância grande, porque também foi o dia da ressurreição do Senhor. Alguns hinos falam, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Isso é verdade. Ele ressuscitou 3 dias depois que ele foi crucificado. Só que ele foi crucificado numa sexta-feira. Então, o primeiro dia que o Senhor ressuscitou foi no domingo. Fato é que o sábado era sabático, Alguns guardavam algumas tradições e não poderia ter ninguém ali na cruz, no dia de sábado, ainda como se diz, um evento ali na cruz no sábado. Então, um dos soldados precisou pegar uma lança e conferir se o Senhor Jesus já havia morrido, Quebrou os joelhos, as pernas de 2 ali, e o Senhor foi com a lança, porque no sábado não poderia ter aqueles corpos ali mais. Então Cristo ressuscitou no domingo. Isso quer dizer que a primícia de Cristo, ela foi feita num domingo. Ele iniciou a sua obra de ressurreição num domingo, no primeiro dia da semana. Então ele foi o primeiro. Isso simboliza as primícias das nossas ofertas, as primícias do nosso consagrar. Então, o primeiro dia, irmão, domingo, como vou exemplificar isso? O primeiro dia, o que você faz no primeiro dia pode determinar toda a sua semana como vitorioso ou não. Entende? Para que chegue no sábado como um descanso. Aí nós descansamos do Senhor. Onde nós guardamos o sábado? No Senhor, Nós fizemos um tanto de atividade essa semana, mas hoje nós estamos reunindo no sábado, porque nós preparamos os sábados para o Senhor. Então, o domingo é um dia de festa, de consagração, e nós partimos o pão com alegria. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Vamos ler 2 Coríntios 9:6. 2 Coríntios 9:6. Amém? Tem irmãos que gostam desse versículo. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Tem muitos que usam, para falar mensagem de prosperidade e tal, Só que é outro princípio, irmãos. Quanto mais colocarmos o nosso coração na oferta, mais a nossa oferta irá aumentar. Quanto mais nós colocarmos os desejos do Senhor em nosso coração, mais a nossa oferta também aumenta. Porque nós vamos ver a necessidade do Senhor com relação à obra e com relação aos santos. Então, primeiro item, nós devemos permanecer no falar dos apóstolos, ver o que o apóstolo está falando, para nós conseguirmos entender qual é a necessidade da obra. Que se o nosso coração se envolver isso, nós também vamos ter a necessidade das ofertas. Aí o versículo 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então aqui tem uma frase: propor no coração. E lá, quando nós lemos lá no capítulo 16, Paulo fala que nós devemos separar em casa. Ou seja, você precisa de ter um tempo seu, entre você e o Senhor, para ponderar sobre as suas ofertas, Orar, consagrar. Não vem aqui
Ah, hoje é dia de oferta, vou enfiar a mão no bolso, a nota que sair é essa que eu vou ofertar ao Senhor. Isso é fazer um sorteio, irmão. E Deus não quer participar de sorteio nenhum. Ele é dono da prata e do ouro, né? Porque Ele quer ganhar o seu coração. Então é necessário que quando nós, né, cada um de nós fazer uma oferta do Senhor, nós devemos levar diante do Senhor o sentimento de ofertar. E mesmo se nós não tivermos o desejo de ofertar, o sentimento de ofertar, nós devemos orar ao Senhor para que Ele coloque esse sentimento em nós, porque é importante. A riqueza, irmãos, o dinheiro, os bens materiais facilmente ofuscam a nossa visão quanto ao plano de Deus. E Satanás sabe disso e nos coloca à prova. Você separa a sua oferta, a quantia que você separou, acontece qualquer coisa lá, você tem que comprar o remédio de última hora, e é justamente o remédio é o valor da oferta que você separou para o Senhor. E ali está todo o seu coração. E agora? Por isso, irmãos, é necessário nós conhecermos o Senhor. Esse julgamento que nós fazemos na hora de ofertar é individual, né? Não quero impor que cada um, na sua experiência, precisa ver o quanto o Senhor é prioridade, quanto as suas necessidades são prioridade. Você conhece a sua vida, você conhece o seu dinheiro, conhece, né, a sua capacidade. Só que o ponto é, pondere-se sobre as suas ofertas. Separe em casa, né? Coloque no coração o desejo. E quando você vir para o dia da oferta, venha preparado para a oferta e com alegria, né? Ó Senhor Jesus, ó o versículo 8: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabandeis em toda boa obra. Vocês creem nisso ou não? Eu escutei poucos amém. Então nós temos que ler de novo. Vamos orar e ler? Deus, ó Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém. Aleluia. Superabundou toda boa obra. Agora eu acho que a gente está com a fé um pouquinho mais exercida, né? Olha o versículo 10 também, o que fala? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Agora, sem ler a Bíblia. Apaga aí, Jean. O que o Senhor aumentará? Ah, então vocês prestaram atenção. Eu achei que era o pão. É a semente, irmãos. O Senhor aumentará a nossa sementeira. Então pergunte ao Senhor: Senhor, disso que eu recebi do Senhor, o que é o meu pão e o que são as minhas sementes? Para que não ocorra de nós comermos a semente e desperdiçar todo o pão, né? Nós temos, isso é questão de separação, né? Semente, pão. E Deus, embora o Pai Nosso fala, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas aqui o Senhor fala que aumentará a nossa sementeira, porque se o Senhor aumenta a nossa sementeira, nunca nos faltará o pão, não é? A semente produz o pão, mas o pão não volta a ser semente. Entenderam? Depois de processado ali, não tem como virar semente. Ninguém planta pão, planta trigo, para que gere muitos trigos, para que faça mais pão. Então não coma a porção que é do Senhor. É um princípio também. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Olha, agora vamos ler o capítulo 8 de 2 Coríntios, o versículo 2.
que Paulo, lá no capítulo 16, fala como ele ordenou as igrejas na Macedônia. Então, olha como eram os santos da igreja em Macedônia, o exemplo que eles são e que Paulo lembrou lá em Coríntios, né? Vamos ler? O versículo 2 do capítulo 8. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância e alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ó Senhor Jesus, olha que maravilha, irmãos. Aqui fala que a igreja estava em paz, tranquila, e estava todo mundo rico, chegava na igreja de carrão e tudo mais. Não? Fala mesmo não. Fala que é com prova e tribulação a situação que cada um de nós está enfrentando hoje. É ou não é? Você não está em prova ou passando por tribulação? É ou não é? Ó Senhor Jesus. Espera aí, perdi aqui. Muita prova e tribulação, então manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então aqui Paulo ainda acrescenta, olhando para os irmãos da Macedônia, eles estavam em profunda pobreza. Como é que explica isso, irmãos? Hein? Como é que explica isso? Vocês já viram vídeos das igrejas lá na África, naqueles pontos mais remotos, né? mais destruídos por doença, por falta de recursos? Vocês já viram os irmãos desfrutando das reuniões? Ó, irmãos, é incrível, irmão, incrível. Eu estou lembrando disso agora, que eu poderia trazer alguns vídeos. Irmãos, é incrível. Se vocês tiverem a oportunidade de ver os irmãos ofertarem, irmãos, é Deus operando mesmo. Eu creio que era o mesmo sentimento que tinha ali na igreja em Macedônia. Como fazer isso, irmão, sem crer na ressurreição do Senhor? Né? Como fazer isso sem crer que aquilo que nós propomos hoje vai refletir numa vida cheia de bênção? Então é um princípio, irmãos. Ainda que sejamos pobres ao extremo, não pode apagar do nosso coração o desejo de ofertar. Né? Muitos, né, quando entra numa situação de desemprego, né, ora ao Senhor: Senhor, eu preciso do emprego, me dá um emprego, Senhor, porque eu preciso de ofertar, eu preciso continuar dizimando, preciso continuar servindo na igreja e tal. Esse deve ser o nosso coração, irmãos. Preciso continuar ofertando, preciso continuar dizimando, Senhor, eu preciso do meu emprego, preciso que o Senhor aumente a sementeira. Esse deve ser o nosso coração. E Deus, no seu tempo, vai fazer aumentar, mas depende também do quanto nós ofertamos. Que não adianta nós orarmos dessa maneira e na prática as coisas mudarem, né? Irmãos, o irmão André deu esse testemunho quando ele estava ministrando essa palavra. Ele falou que ele nunca viu um irmão ficar mais pobre porque ofertou mais. Isso me tocou, né? E ele falou: pelo contrário, eu já vi irmãos que se empobreceram por não ofertar. Foi tremendo na hora que ele falou isso. Ele falou dessa maneira: às vezes o irmão está frio, não consegue avançar, você não vê progresso na vida dele, e quando vai descobrir assim, é porque ele também não é um irmão que participa de oferta, não participa dos dízimos. Isso me doeu, sabe? Porque eu vi a preocupação do irmão. Às vezes nós achamos o que nos faz tropeçar são pecados muito grandes, mas o que nos faz tropeçar mesmo é a falta de sensibilidade, de obediência, de seguir o falar de perto, de seguir o mover do Senhor. É a falta de obediência ao falar que nos faz cair em tentações e ciladas. Sempre foi, desde Gênesis, né? Desde Adão. Desobedeceu, fez outras coisas,
desagradou a Deus, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ler Romanos 15, 25. Romanos 15, 25. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Espera aí que eu ainda não achei. Senhor Jesus. Amém? Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Ó Senhor Jesus. Então, vou continuar lendo o versículo 27. Isso lhe pareceu bem, e mesmo lhe sendo devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então, a obra tem uma necessidade. Por isso, irmãos, a igreja em Macedônia quis participar. E graças a Deus, irmãos, desde quando eu reúno aqui na igreja em Neves, eu sei que, pela misericórdia do Senhor, nós temos procurado praticar tudo que os apóstolos têm falado, né? Mesmo que às vezes um pouquinho mais atrasado, um pouquinho mais tardio, mas pelo que eu sei, do tempo que eu tenho reunido até hoje, nenhuma coisa que os apóstolos promoveram nós deixamos de participar, né? Tivemos bucafé, tivemos saída para pregação do evangelho. Antes, quando eu comecei a reunir, era de casa em casa. Hoje as coisas mudou, hoje nós falamos na rua. Tivemos comportores, ofertamos, né, para os missionários, né? Ofertamos para aquele período que a estância estava passando por uma situação complicada. Nós ofertamos, então, né, o grão de areia. Então, a ordem dada pelo apóstolo, graças a Deus, nós temos praticado. Nós temos que continuar com esse coração, irmãos. Vamos sempre participar disso. Eu não quero falar como é falado aí fora, que Deus vai te fazer ter uma vida boa se você ofertar. Não é isso. O que eu quero falar é que Deus jamais vai deixar faltar. Amém. Né? Porque o Senhor, Ele é capaz de sustentar na igreja um irmão que tem milhões de reais, que pela misericórdia e graça do Senhor conseguiu passar ali pelo buraco da agulha, está vivendo a vida da igreja. Ele consegue sustentar esse irmão, tanto também o irmão que vive a vida da igreja com um salário mínimo. Ele é capaz de sustentar, né? Mas nós temos que crer que o Senhor é capaz de suprir cada uma de nossas necessidades. E orar diante do Senhor, separar em casa nossas ofertas. Então é disso que fala 1 Coríntios capítulo 16. Paulo trata desse 11º problema da igreja, que é as ofertas. Quando eu peguei o alimento diário, né, como lidar com o dinheiro, sinceramente achei que ia ter uma palavra sobre administração, né? Né, uma receita, né? Como investir, tal. Mas na verdade, o investimento que nós fazemos é celestial, não é? Não é aqui na terra. Então, do Senhor nós devemos aprender da maneira individual e familiar. O esposo tem que ajudar a esposa tem que ajudar o esposo, os pais têm que ajudar os filhos nessa questão do dinheiro. Porque às vezes, irmãos, há algumas brechas que nós deixamos passar, e nessas brechas pode estar saindo a sua inscrição da conferência, nessas brechas pode estar saindo um comprar de um livro que pode salvar a sua vida, nessas brechas pode estar saindo, né, um passeio que a igreja vai dar, um evento que a igreja vai dar. Então a gente tem que procurar essas brechas e procurar cingir
dentro da nossa comunhão familiar, porque não está fácil, não é? Não está fácil viver no mundo, com tantas coisas, né, que nós devemos comprar, devemos pagar, não está fácil. Mas o consolo da Bíblia é que a Bíblia fala que ainda vai piorar, tá? Vai piorar muito. Então nós devemos aprender agora a cingir essas brechas, né? E eu acho que terminei o encargo. Jesus é o Senhor.